Olá, o meu nome é Washington Reis, eu trabalho na Seagate e hoje estamos aqui para apresentar o Rebranding Seagate. Esse rebranding, pessoal, é relacionado ao relançamento da linha de produtos da Seagate. Então, alguns produtos eles estão sendo alterados, a nomenclatura, algumas tecnologias diferentes. E hoje a gente vai entender o porquê que isso está acontecendo e como que você vai se posicionar. Então, se você costumava comprar o produto X, qual que é o produto que vai estar substituindo esse cara? Então, tudo começa trazendo o legado do Barracuda de volta. Então, do lado esquerdo nós temos aí o Barracuda mais antigo e do lado direito o Barracuda mais atual, que é o que já tem a coloração. O que acontece? Quem comprava antigamente disco de desktop Seagate sabe que a linha chamava-se Barracuda. Então é por isso que a gente começou a partir desse cara aí a mudar a linha de produtos. Então o que acontece? Existe a série Guardiões Seagate. E por que Guardiões? Porque todos os seus dados eles estão guardados dentro do seu HD. Com isso, nós precisamos que um cara esteja guardando lá de forma confiável os nossos dados. E por isso que nós chamamos de guardiões. Com isso, nós separamos aí 3 pilares do produto para que seja não só mais fácil a compreensão, como para você encontrar o produto que você precisa. Então são eles: o Barracuda, que é voltado para laptop e desktop, o Iron Wolf, que é voltado para produtos NAS, e o Skyhawk, que é voltado para produtos de CFTV, vigilância, ou seja, utilizações de câmeras em geral. E por que esses animais? No caso do Barracuda, é um produto que já tinha um legado. Muitas das pessoas que já trabalham com Seagate sabem. Então, a partir do momento que você fala Barracuda, você já vai ligar a marca Seagate. Então, é por isso que esse cara aí está incluído na parte de notebook e desktop. Vou explicar melhor isso daí para frente. O Iron Wolf foi escolhido por causa dos lobos. Então, os lobos eles trabalham em conjunto, de forma rápida e astuta. Então, o produto ele trabalha dessa mesma forma quando você fala de um servidor de armazenamento. E o Skyhawk? O Skyhawk é o falcão dos céus. Então, assim como as câmeras, ele está sempre observando as informações, está sempre lá de cima, observando o que está acontecendo. E é nesse momento onde nós escolhemos o Skyhawk para ser o disco para vigilância. Começando então falando da nossa série dos Guardiões. Na linha Barracuda, nós temos alguns pilares. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é: no passado, o Barracuda ele referia-se apenas ao disco de desktop. Hoje, ele vai referir-se ao disco de desktop e laptop também, ou seja, a linha de clientes em geral. O que isso implica para você? Na hora que você for comprar o produto e você fala, eu quero um Barracuda de 1 TB, você precisa especificar, eu quero 2,5 polegadas, ou seja, de notebook, ou eu quero 3,5 polegadas, que é o disco de desktop. Então isso precisa estar bem claro, porque o nome do produto é o mesmo. Além disso, existe o pilar de Barracuda Pro. Então esse Pro significa que ele tem um pouco mais de performance, um pouco mais de tecnologia, na verdade não de tecnologia, realmente de performance. Então o cache dele pode ser maior do que o produto Barracuda. Porém, não existe a opção de escolha. Então, por exemplo, se você falar, eu quero um Barracuda de 2 TB, ele vai ser o Barracuda apenas, ele não vai se chamar Barracuda Pro. O Barracuda Pro, ele inicia-se apenas do 6 TB. Então, 6, 8 e 10 terabytes de capacidade, ele chama-se Barracuda Pro. Então, não tem aquele problema de eu quero comprar o Barracuda 2 teras, mas eu quero Pro, eu não quero Pro. Qual que será que atende o meu cliente? Qual que será que atende o meu mercado? Então, a Seagate já tomou essas providências aí de verificar e de entregar produtos bons baseado aí nessa capacidade de cada produto. Além disso, existe o FireCuda. Para quem trabalhou um pouquinho com os discos híbridos da Seagate, que são os chamados desktop SSHD ou laptop SSHD, são os discos que têm porção HD e porção SSD. Então ele dá a capacidade de um HD e a performance de um SSD. Então é mais voltado para gamer, então aquela pessoa que ela gosta de jogar, então ela quer que o jogo carregue mais rápido, ela pode utilizar o disco híbrido da Seagate. Ou quem trabalha com edição de vídeo, edição de imagem, ela pode também trabalhar com esse disco híbrido da Seagate, porque ele possui uma pequena porção de SSD lá dentro e o disco de forma inteligente entende o que você mais precisa e acaba jogando essa porção SSD te dando uma melhor performance. O Iron Wolf também tem 2 pilares, é o Iron Wolf e o Iron Wolf Pro. O
que também funciona exatamente da mesma forma. A partir dos 6 terabytes, ele se chama Pro. E o Iron Wolf é o cara voltado para NAS, ou seja, soluções de armazenamento em rede que também possuem RAIDs. Então eu vou explicar um pouquinho mais para frente, porque não só necessariamente em NAS a gente pode utilizar o Iron Wolf. Então a gente pode trabalhar ele em outros servidores de armazenamento. Skyhawk. O Skyhawk é um produto voltado para a área de vigilância. Então todo e qualquer material que você vai utilizar uma câmera, que ele vai estar gravando vídeo ou imagem, o ideal é que você trabalhe com Skyhawk. Linha dos discos Barracuda. Então, Barracuda foi construído no legado Seagate de inovação e confiabilidade para a sua utilização diária. Existe uma nova tecnologia chamada Multi-Tier Caching, que é uma tecnologia que vai entregar aí muito mais velocidade, que vai entregar uma melhor economia de energia quando você não estiver trabalhando com o produto. Então, por exemplo, você saiu para o almoço meio-dia e o computador não está fazendo nada. Ele vai economizar uma energia e à 1 da tarde, quando você voltar, ele vai estar aí trabalhando 100% da performance dele sem problema nenhum. O Barracuda Pro é um cara que ele já dá um pouco mais de performance e durabilidade e possui garantia de 5 anos. Então a Seagate realmente confia nesse produto aí para estar entregando uma garantia de 5 anos. E o FireCuda é o cara que ele tem a tecnologia acelerada pelo flash e também possui 5 anos de garantia. Tecnologia multicaching, você tem acesso aos dados mais rapidamente, gerenciamento inteligente para uma melhor performance. Então o disco ele entende como que você está trabalhando, o que você está fazendo para trabalhar melhor. Não requer nenhum tipo de configuração extra. Então o disco ele trabalha de forma inteligente. Tudo e qualquer tipo de configuração que a tecnologia faça, tanto nos discos convencionais quanto no SSHD, que é o disco híbrido, ele acaba fazendo de forma inteligente. Essa é uma tabela de comparação dos produtos com o nosso competidor. Então eu quero chamar a atenção de vocês para a tabela, a barra da esquerda dessa tabela, a coluna da esquerda. Tudo que tem um certinho, nós temos algum diferencial. Então, capacidade, cache, workload. O workload é a carga de trabalho. Então a carga de trabalho funciona assim, você grava 1 terabyte de informação. Quando você tira esse 1 terabyte e grava mais 1 terabyte, ele já está aumentando essa carga de trabalho, já não é mais 1 terabyte de informação, certo? Então o disco de desktop ele trabalha aí 55 terabytes por ano, no caso do Barracuda, e 300 terabytes por ano no caso do Barracuda Pro. Então ele precisa aí de realmente muito mais carga de trabalho para poder trabalhar melhor. Temperatura mínima e máxima, performance e a altura. Então também é interessante na hora que você for comprar o produto, saber no encaixe da gaveta do produto. Ele vai ser 26,1 milímetros ou 20 milímetros. Então é ideal você saber qual que é a altura desse encaixe do seu disco para comprar o disco correto. E o nosso produto ele atende as duas alturas de necessidade do mercado. Linha Iron Wolf. Então, o Iron Wolf ele é o disco preparado para soluções NAS. E o que seria uma solução NAS? Solução NAS nada mais é do que o armazenamento ligado à rede. Esse é o significado da sigla NAS. E isso significa que todo e qualquer armazenamento que é feito à rede, a gente pode utilizar esse tipo de produto. Porém, é importante nós focarmos que somente para armazenamento. Então, só para a gente diferenciar as coisas. A diferença entre um NAS e um servidor é que um servidor geralmente ele tem muito mais performance. Então, ele precisa executar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tiver uma máquina que eu vá fazer o backup de 10 máquinas, por exemplo, eu tenho um servidor que eu faço o backup de 10 máquinas, ele vai estar somente armazenando. Porque ele está fazendo só o backup. Agora, se eu colocar dentro dessa máquina, instalar um banco de dados, instalar uma máquina virtual, ele vai estar executando estes dados. Então é onde você precisa de uma performance maior. Agora, a partir do momento onde você pode apenas fazer o backup das suas máquinas, fazer o backup da sua máquina virtual, fazer o backup, enfim, de qualquer tipo de dados ou compartilhamento de dados, você pode utilizar um disco NAS. E por que eu estou dizendo isso? No caso de servidores, você pode ter um servidor, então, por exemplo, um FTP que só faz o armazenamento. Se ele vai fazer só armazenamento, você pode utilizar esse tipo de produto. Então, não necessariamente precisa ser apenas dentro de um NAS. Você pode utilizar dentro de um servidor também. Tudo depende de qual a necessidade do produto. Tecnologia Agile Array. Essa tecnologia, ela otimiza o produto para trabalhar dentro de soluções NAS, ou seja, soluções que vão trabalhar em rede. Quando a gente trabalha em rede, basicamente é um disco gerando vibração no outro. Então, por exemplo,
se eu tenho pelo menos 2, 3 ou 4 discos, um vai gerando vibração no outro. Então, se eu colocar um disco convencional lá dentro, ele pode, com o passar do tempo, me dar problemas na utilização. Então, ele vai começar a falhar. Então, por exemplo, se você tem um produto que ele trabalha em rede e vai passando o tempo, 3, 4, 5 meses, pode ser que ele comece a apresentar problema e você ainda não percebeu, até a hora que ele para realmente de funcionar e você não tem mais acesso aos seus dados. Então é importante a gente utilizar o produto correto. No caso do Iron Wolf, ele tem o balanceamento, então ele entende que está acontecendo uma vibração no produto e trabalha melhor. A otimização de rede, então toda vez que você trabalha em rede, ele vai trabalhar de uma forma mais rápida e de uma forma melhor. Então ele vai aceitar que muitos usuários, muitas máquinas estejam acessando simultaneamente o produto sem nenhum tipo de problema. E gerenciamento de energia. Então, por exemplo, nós temos um servidor que ele trabalha 100% da sua capacidade até às 6 horas da tarde da sexta-feira. A partir desse momento as pessoas vão para casa, então não vai ter mais uma utilização, um compartilhamento de arquivo. É onde ele pode economizar energia da sexta-feira até a segunda-feira. Segunda-feira, quando o pessoal começar a trabalhar, ele volta a gravar sem nenhum tipo de problema. Então é dessa forma que essa tecnologia Agile Array trabalha dentro dos discos Iron Wolf da Seagate. Esta é uma tabela comparativa, novamente, desses produtos. Lembrando que na coluna da esquerda, nós temos um certinho para tudo que nós temos em diferencial do produto. Então, capacidade, carga de trabalho, serviço de recuperação de dados, rotação com sensores e confiabilidade. Tudo isso daí a gente tem algum diferencial comparado ao nosso competidor. Skyhawk, a linha de discos de vigilância da Seagate. Toda vez que nós falamos de disco de vigilância, o pessoal entende que eu vou trabalhar com CFTV, 2, 3, 4 câmeras, poxa, mas eu não trabalho com tantas câmeras assim. Pessoal, toda e qualquer solução que você vai trabalhar com câmera, você precisa utilizar um disco específico. Por quê? Todos os outros discos, eles trabalham 50% do tempo dele escrevendo e 50% do tempo dele lendo. Ou seja, criei um arquivo Excel, provavelmente eu vou ler esse arquivo Excel. No caso do disco de vigilância, que é o disco de câmeras, não é bem assim. Eu posso, por exemplo, estar gravando um vídeo ou ter uma câmera trabalhando com vídeo de vigilância, porém você só vai acessar esse vídeo em caso de roubo, em caso de necessidade, em caso de tirar uma dúvida sobre quem acessou o local, algum tipo de problema que ocorreu. Então é por isso que toda vez que você vai utilizar qualquer tipo de solução de câmera, utilize o disco Skyhawk. Ele é um disco feito para trabalhar 90% do tempo dele gravando e somente 10% do tempo dele lendo. Ou seja, novamente, gravei o vídeo, nem sempre eu vou ler aquele vídeo, mas eu vou estar ali gravando de uma forma diferenciada, porque 1 GB de um vídeo é diferente de 1 GB de dados convencional. 1 GB de vídeo, ele pode ser um único arquivo. Então, se eu tiver qualquer tipo de problema durante esse 1 GB do arquivo, eu perco o arquivo como um todo. Então, esse que é o problema de você estar utilizando um disco que não é o convencional, o correto para estar utilizando dentro de uma solução de câmeras. Algumas outras características. Carga de trabalho de 180 terabytes ano, ou seja, 3 vezes maior do que o disco convencional. Então, geralmente, a solução de vigilância ela vai estar gravando e vai estar alterando as informações mais antigas por vídeos mais recentes. Suporte até 64 câmeras em HD com fluxo simultâneo. O que isso significa? Eu tenho 64 câmeras gravando simultaneamente, mandando dados simultaneamente. Não tem problema, se eu tiver um único disco, ele atende isso daí. E pessoal, se nós tivermos mais de um disco, ele já vai atender aí 128 até 200, 300 câmeras. Tudo depende de quantos discos eu vou estar lá dentro. O importante é, um disco ele já atende até 64 câmeras em HD com fluxo simultâneo. Construído para trabalhar 24/7, ou seja, o dia todo, todos os dias, sem problema nenhum. Baixo consumo de energia significa redução na emissão de calor, e é o que aumenta a confiabilidade em soluções de vigilância. Então, quem trabalha nesse mercado de vigilância sabe que quando a gente tem uma redução de energia, uma redução de calor, o equipamento trabalha melhor, e é onde o produto também se destaca. Rápida retomada de gravação com a tecnologia Idle 3. O que seria a tecnologia Idle 3? Quando você trabalha com uma câmera com sensor de movimento, a partir do momento que você tem um movimento na câmera, você precisa que ela comece a gravar instantaneamente. Então o que acontece? Se você estiver utilizando um disco de desktop, por exemplo, pode ser que ele entre só o áudio, pode ser que ele entre só o vídeo, pode ser que ele entre o vídeo e depois o áudio, então fica aquela confusão, então o vídeo quadriculado, assim como vocês já devem ter percebido em discos do YouTube. Então você vai assistir um vídeo e ele entra todo quadriculado, ou entra a imagem, ou começa o áudio ruim, e às vezes a pessoa fala, nossa, mas a câmera gravada é ruim. Nem sempre.
Pode ser que o HD que estava sendo utilizado não era o correto. Então o ideal é que se utilize o Skyhawk para toda e qualquer solução que utilize câmera. Essa é a barra de comparação entre os nossos produtos e o produto do competidor. Novamente, coluna da esquerda, tudo que nós temos um diferencial entre o nosso produto e o produto do competidor. Novas etiquetas de produtos. Então aqui, pessoal, é mais para vocês verem, terem a noção de como que os produtos vêm. Então antigamente a etiqueta era toda branca e agora ela tem uma coloração diferente. Então na parte de baixo da etiqueta, verde para o Barracuda, vermelho para o Iron Wolf e azul para o Skyhawk. Essa é uma tabela de transição de modelos. Aqui nós encontramos o seguinte, todos os modelos que vocês utilizam, então por exemplo, eu utilizo o ST1000LM035. Quando você for comprar esse modelo, provavelmente ele não vai mais existir, porque quando a gente mudou essa nomenclatura para Barracuda, Iron Wolf e Skyhawk, nós mudamos também os modelos, os part numbers do produto. Então, por exemplo, o ST1000LM035, ele chama-se ST1000LM048 agora. Então nada mais acontece do que uma mudança de modelo para que nós identificamos quando que a gente vai estar trabalhando já com a família mais recente e quando que a gente vai estar trabalhando com a família mais antiga. É dessa forma que a gente consegue identificar. Então, se você não souber o seu modelo, não tem problema nenhum. Quando você falar com o seu distribuidor e você falar o seu modelo antigo, ele já vai saber, ele vai identificar qual que é o modelo mais atual para estar atendendo às suas necessidades, qual que é o modelo que está substituindo o modelo mais antigo. Fora isso, meu muito obrigado a todos. Espero que tenha sido aí de grande valor para vocês aprender o que está acontecendo, por que está acontecendo e como se encontrar no mercado dos HDs. E até a próxima.